E um grande perigo, né, que eu percebo para nós que estamos no ministério e principalmente do ministério da pregação, né, é você ir para a palavra de Deus apenas para pregar, né? Principalmente quem está numa igreja local, prega semanalmente, você ir para a palavra de Deus, porque você precisa de 8 horas, né? Talvez as 8 horas não vai ser no mesmo dia, então você vai dividir em alguns dias preparando. Como é que o senhor divide esse tempo devocional? Esse tempo da palavra diretamente para você, talvez nem vai ser algo que você vai compartilhar. Você tem um método também para a sua parte devocional? Veja bem, eu tenho. Eu gosto muito de ler a Bíblia, amo a Bíblia, estudo. Eu não sou daquele pregador ou daquele pastor ou daquele crente que já li a Bíblia tantas vezes. Então, a pessoa faz questão de começar em Gênesis e sempre termina em Apocalipse. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Uma leitura rápida, uma leitura... Eu não tenho esse tipo de hábito. Eu gosto de morar num livro. É mesmo? Gosto de morar num livro. Então, por exemplo, agora eu estou expondo Eclesiastes. Onde o senhor está morando? Estou morando em Eclesiastes. E olha que casa complicada de morar, viu? Tenebrosa. Então, eu aprendi isso lá no seminário, por exemplo. Vamos pensar em Filipenses, por exemplo. Você lê Filipenses com 15 minutos. Ok. Então, a sugestão é, leia Filipenses 30 dias seguidos. Todo dia. Todo dia. Depois que você lê 30 vezes Filipenses, todo dia lendo, aquele negócio começa a entrar em você. Uhum. Você começa a memorizar. Você começa a entender. Porque se eu leio, hoje eu li um versículo de Gênesis, amanhã eu vou ler um versículo de Êxodo, aí depois, no outro dia eu vou ler um capítulo de Salmos, aí um salmo, aí depois eu vou ler Apocalipse. Eu vou ler, eu não vou fazer conexões. Uhum. E para mim é uma grande sacada de ler a Bíblia fazer conexões. Sim. Conexões históricas, conexões teológicas, conexões de aplicações práticas para a vida. E quando você lê um livro e mora nele, cava esse livro, investiga esse livro, é algo fascinante. Então, é devocional. Ok. Devocional. Agora, é diferente quando você vai para um texto para preparar um sermão, de uma forma talvez mais técnica, onde você vai abrir comentários, vai abrir um léxico, vai examinar uma palavra no original. Isso é trabalho. E não estou dizendo que você não tem deleite nisso. Tem deleite também. Tem que o senhor não fala pessoalmente com porque você. Eu escutei, de certa feita, uma coisa maravilhosa. Aliás, li num púlpito, eu fui pregar. Sabe aquele que você está atrás do púlpito, assim? E aí tinha uma plaquinha lá dentro do púlpito, assim. Se Deus não falou com você, não fale a nós. É uma tapa na cara com os outros, né? Há poucos dias um pastor me ligou chorando e disse assim, pastor Hernandes, eu me tornei apenas um profissional de fabricar sermões. Mas isso não tem nada mais a ver comigo. Isso não mexe mais comigo. Então, nós não somos profissionais da religião. Não somos. Nós somos adoradores. E a Bíblia precisa ser esse livro vivo na nossa mão. Amar a Bíblia. Eu ir para lá para me alimentar, para me deleitar. E eu acho que com você deve acontecer o mesmo. Os melhores sermões que eu tenho brotaram dessas horas devocionais. Sim. Essas horas devocionais. Ultimamente, eu fui para os Estados Unidos, agora ficamos 3 meses lá, um período de descanso, e a gente teve um período no Kansas City, onde tem uma sala de oração, né? Uma casa de oração. E aprendi lá um pouco mais sobre orar a Bíblia. Olha que e aí eu comecei a fazer meu devocional dessa forma, né? Então eu estava, por exemplo, morando em João. Que legal. E lendo o texto e tal, e orando aquele texto, sabe? Falando com o Senhor, né? Aquilo que me confrontava, aquilo que eu não estava fazendo, aquilo que eu precisava melhorar e tal, e falando com o Senhor. E alguns sermões que surgiram a partir desse lugar foram muito poderosos. Porque realmente está dentro de você. Na hora que eu estava ali, eu não estava fazendo um sermão, né? Mas depois surgiu uma oportunidade de falar daquele assunto ali e ele se tornar um sermão. E realmente era muito poderoso porque é aquilo que estava na plaquinha, né? Isso. O Senhor falou com você, né? Então, há um fogo, né? Nas suas palavras, no seu coração, nos seus olhos ali, ao compartilhar aquilo ali. Né? E essa é que é a grande bênção de ser um pregador. Porque você não está falando para outrem
aquilo que não tem nada a ver com você. Você é o seu principal ouvinte. Tá sendo pregado ali, né? Você é o seu principal auditório. Né? E, via de regra, você é o seu principal alvo. Deus fala conosco. Sim. E a gente precisa sempre pedir a Deus, Senhor, me dê ouvidos para ouvir essa exortação. Você está exortando o povo e você é o principal necessitado daquela exortação. E eu acho que tem que deixar claro isso, né? Deixar claro. Para as pessoas não pensarem que o pastor está acima do bem e do mal. Está gabaritando tudo. Né? Ele não enfrenta as mesmas lutas, as mesmas tensões, as mesmas tentações, os mesmos riscos e perigos. Muito bom. Qual o seu livro favorito, se você fosse falar? Varão, uma pergunta complicada para mim. Da palavra. Eu brinco com a minha família, toda vez que eu pego um livro novo que está chegando, eu digo, chegou um filho. Mais um filho. Não, mas eu digo da Bíblia. Qual o seu favorito? Opa. Olha, é difícil dizer que tem um livro favorito, mas, por exemplo, Gênesis, para mim, é um livro fundamental. Aliás, ele foi chamado de fundacional, porque tudo decorre dali. As grandes verdades do cristianismo estão todas em semente ali. E é muito importante dizer isso, por quê? Porque hoje nós temos segmentos dentro do universo chamado evangélico, protestante, brasileiro e mundial, onde as pessoas chegam para o livro de Gênesis com ceticismo, dizendo, não, Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, não é histórico, isso é metafórico. Essa semana mesmo, mês passado, indo a Israel, o guia que nos acompanhava entrou por esse caminho e eu tive que confrontá-lo dentro do ônibus, você até um pouco deselegante um pouco. Eu falei, mas meu filho, eu preciso consertar, discordar de você por isso. Porque no momento em que a pessoa, para abraçar a teoria da evolução, afirmar que aquilo ali não aconteceu, aquilo não é verdade, eu preciso desconstruir a Bíblia toda. No momento que eu vou dizer que Adão e Eva foram uma lenda, eles não existiram. Apenas uma parábola para explicar. Apenas uma parábola para explicar. Então, eu estou dizendo que o pecado original não existiu, que a queda não existiu. Se o pecado não existiu, também não preciso do Salvador. Então, eu preciso negar também... Você destrói na base a nossa fé. A nossa fé. Então, é um livro fundamental. Ali está a história, o começo. Né? E... por isso eu acho que é um livro fundamental. Você pega, por exemplo, Romanos. Romanos é uma carta vital para a história do cristianismo. É vital. Sim. Tudo é vital. Na Bíblia não tem nada dispensável. É difícil essa pergunta. Ela é palavra de Deus de capa a capa. Muito bom.